Tá começando mais um episódio desse podcast Profundidade em um Pires, mais um sábado, 18 de junho. Episódio saindo um pouco tarde, porque eu geralmente gravo um dia antes, né? Pra sair o mais cedo possível no Spotify e Google Podcast. O YouTube sempre atrasa. Aí eu não consegui gravar porque é período de São João, então na esquina de casa tava basicamente uma festa junina. Eu não sei se era num trio ou se era um paredão, eu só sei que o som tava alto. Mas enfim, aí não dava pra me gravar. E tô gravando agora. Sábado pela manhã, não sei qual hora que vai sair esse podcast editado, já pronto para postar. Mas enfim. Mas também não importa se vai sair meio atrasado, porque vocês já tiveram 2 episódios extra essa semana, né? Segunda e quarta. Então, tanto faz, né? Pra vocês. O pior é que se tivesse episódio há uma semana atrás, era diferente. Mas como já tivemos alguns episódios na semana, então não faz tanta diferença. Então, antes de começarmos, eu convido você a conferir se você segue esse podcast no Spotify ou no YouTube ou é inscrito no Google Podcast e compartilhe para o seu melhor amigo, ok? Então, hoje eu já vou direto ao ponto, porque eu quero gravar um episódio mais curto, que eu tô meio sem paciência hoje para gravar. Então eu quero só ler uma notícia sobre um avião dos Estados Unidos que caiu durante a Segunda Guerra Mundial, que foi encontrado no Rio Grande do Norte. Então, aqui no Rio Grande do Norte. Então, um avião de guerra da Segunda Guerra Mundial, um avião dos Estados Unidos, foi encontrado no Rio Grande do Norte. Vamos ver aqui o que diz essa notícia. Cadê? Na semana passada, uma equipe de pesquisadores do Rio Grande do Norte encontrou no fundo do mar os destroços do avião bimotor Catalina do Esquadrão 83 da Marinha dos Estados Unidos. A aeronave caiu na altura da praia de Maracajá em 13 de junho de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Maracajá é mais próximo de Natal do que daqui onde eu moro. Logicamente, né, litoral. Enfim, mas eu sabendo que Maracajá é próximo assim, Natal assim, mas eu nunca pisei em terras de Maracajá, né? Às vezes eu fico pensando, se eu não conheço todas as cidades do Rio Grande do Norte, como é que eu vou conhecer cidades fora do meu estado? Eu primeiro tenho que conhecer onde eu vivo, né? Para depois querer conhecer algo fora. Mas é só essas coisas que às vezes vêm na mente. Desculpa. Fui tomar água agora. Quase eu me engasgo agora. Cadê?
O avião foi descoberto por um mergulhador que dava um curso na região. Deve ser curso de mergulho. Depois de encontrar a relíquia, o profissional resolveu acionar o Centro Cultural Trampolim da Vitória, espaço que reúne documentos e registros históricos sobre a presença militar dos Estados Unidos no Rio Grande do Norte. Ou seja, é um centro cultural que é específico a reunir documentos históricos só da presença militar dos Estados Unidos aqui no Rio Grande do Norte. É bem específico. Só os documentos da presença militar dos Estados Unidos aqui no Rio Grande do Norte. Enfim, é isso aí, né? É a história é assim mesmo. Se bem que quando pesquisadores vão fazer uma pesquisa, ele tem que delimitar o objeto de estudo, especificar isso em qualquer área do conhecimento. Quando a gente vai estudar, tem que especificar o objeto de estudo. Eu mal comecei o podcast, estou só tomando água aqui. Aqui também tá calor. Eu tô meio que desidratando enquanto eu gravo. Ai. Eu ia olhar aqui qual é a temperatura que tá. Vou olhar, cadê? Açu, Rio Grande do Norte, 32 graus. É por isso que eu tenho que... Atualizou aqui pra 30. Tá bom. Mas 30 ainda é quente. Principalmente quando você tá falando. É por isso que eu tomo muita água. Cadê? A matéria continua. Abre aspas. Um amigo meu, mergulhador, estava dando um curso no portal de Maracajaú na semana passada e falou que achou um treco lá. Um negócio ali. Bem potiguar mesmo. Um negócio ali. Mas não era um avião. Ou ele achava que não era um avião. Conta Frederico Nicolau. Rapaz, pro cara ter esse nome, Frederico Nicolau, ele já é uma pessoa de idade. O bom de você colocar um nome de velho numa criança é porque essa criança vai viver muito. Porque nome de velho, pelo menos a criança vai envelhecer. Enfim, Frederico Nicolau é nome de velho. Enfim, eu já tô saindo do assunto. Conta Frederico Nicolau, curador do Centro Cultural. E me mandou as fotos. Eu olhei as fotos e de fato aquilo é uma sucata. Não parece nada. Tem um monte de treliça. Tem umas chapas quebradas. O que é treliça? Também debaixo d'água e desde 1942 que o quê? Mas deixa eu procurar o que é treliça. Eu sou assim... Quando eu tô lendo ou estudando, tem uma palavra que eu não sei o que é, eu tenho que pesquisar. Porque eu não consigo continuar o texto sem eu pesquisar aquela palavra. Tá entendendo? Deixa eu botar aqui. O que é treliça? Eu acho engraçado isso falar. Cadê? Eu só continuo o texto se eu encontrar o que é treliça.
Cadê? Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre treliça. Não, por isso que eu tô pesquisando. Eu vi agora no texto. Laje treliçada ou estrutura treliçada. Não explicou nada. Mas sabe o que tudo isso significa? Não, se você dissesse logo... No conceito básico, treliça é uma estrutura com montagem básica... montagem baseada no triângulo. Entendi. Feita de material que ofereça resistência, como aço, alumínio ou madeira, para ser usada em diferentes aplicações, desde suporte de plantas até mesmo como base nas estruturas de pontes. Vou voltar pro texto da notícia, que é o que eu faço melhor. Cadê? De acordo com o pesquisador, o hidroavião bimotor Catalina saiu de Belém, no Pará, Belém do Pará, e sobrevoava com destino ao município de Parnamirim, onde foi instalada uma das bases norte-americanas. No entanto, o voo acabou se transformando em tragédia quando o avião começou a apresentar falhas. Dos 7 marinhos que embarcaram, apenas 3 sobreviveram. Como é? Quer dizer que tinham 3 aeronaves durante a guerra dos Estados Unidos. 7 aeronaves aqui no Rio Grande do Norte, e só 3 sobreviveu. 4 caiu do nada, assim, por falha de motor. Então, como é que os Estados Unidos ganhou a guerra? Com esses aviões caindo do nada. Se bem que eles deveriam ter milhares, né, desses aviões bimotores. E o que me surpreende é que eles tinham uma base instalada tanto no Pará, em Belém, Pará, e aqui em Parnamirim, aqui do Rio Grande do Norte. Mas se você olhar pro mapa, essa parte nordeste, bem na ponta aqui, é um ponto estratégico para a guerra na Europa, né? Então, se você olhar assim, é mais próximo essa região aqui da Europa do que o próprio Estados Unidos, né? Então, só que como é que eu digo? O Brasil, a participação do Brasil era só 2 bases. Tá entendendo? A participação do Brasil na guerra era só 2 bases, uma no Belém do Pará e uma em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Nada mais. Era só um local para estacionar aeronaves que, na maioria das vezes, quando saía para voo de novo, mais um voo, caía no meio do caminho. Ai, como eu gosto de história. O pior que eu fiz, o pior que eu estudei história. Eu fiz faculdade, eu fiz até o 6º período, depois eu larguei. Então, cadê? Tinha 7 aeronaves, mas só 3 sobreviveu, o resto caiu no meio do mar. Então, eu
não sei qual é o orgulho de historiador tem, né, o historiador potiguar. Nas águas potiguares temos um avião da Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos afundado aqui nos nossos mares. Tá? E que orgulho tem dessa participação? A única participação da gente foi que afundou um avião nas águas aqui do litoral potiguar, né? E só afundou porque tinha uma base. É como se fosse só um pedaço de chão pro avião pousar. Porque era mais fácil pousar aqui do que eles pousarem lá nos Estados Unidos. Tá entendendo? Isso aí, se parar para pensar, se o oponente, o inimigo do outro lado da guerra, tivesse ganhando e eles viessem meter bomba nessas bases aliadas, o Brasil, aqui pelo menos aqui Belém e o Rio Grande do Norte ia estar lascado, ia levar bomba só por ceder uma plataforma, uma base, tá entendendo? Ai. Então, é isso aí. Cadê? De acordo com um pesquisador, o hidroavião bimotor. Hidroavião é o quê? É aqueles aviões que pousam na água? Ou porque o avião gosta de afundar em água? Agora eu fiquei meio confuso. Hidroavião bimotor Catalina saiu de Belém, no Pará, e sobrevoava com destino ao município de Parnamirim, onde foi instalada uma das bases norte-americanas. No entanto, o voo acabou se transformando em tragédia quando o avião começou a apresentar falhas. Eu acho que eu já li isso e eu estou repetindo. Assim, eu quando estou lendo alguma coisa, eu leio o mesmo parágrafo várias vezes. Às vezes porque eu não entendi e às vezes porque eu esqueci que eu li aquele parágrafo, né? Então, ao invés de eu ir pro próximo parágrafo, eu leio o mesmo achando que ainda não li. Tá entendendo? Isso deve ser o cérebro lembrando a mim, a eu, que eu não entendi, que eu preciso ler de novo, entendeu? Então, às vezes acontece isso. Ele continua. Os sobreviventes notaram um grande estalido, como se o avião se quebrasse ao meio. Teve sobrevivente do avião. Então eu entendi o texto errado aqui. Tá vendo a dislexia que faz com a pessoa? Fez que eu entendesse o texto errado. Eu entendi o texto errado. Aqui não tá dizendo que tinha 7 aviões e sobreviveu 7 aviões. Aqui tá dizendo que 7 marinhos, 7 pessoas que embarcaram nesse avião, 3 sobreviveram. Isso é a minha dislexia. Agora que eu entendi o texto. E eu só entendi porque eu li de novo o mesmo parágrafo sem querer. Então a teoria de que meu cérebro
me faz repetir a leitura do parágrafo para mim entender o que está sendo lido, foi comprovado agora. Porque eu tinha entendido que era 7 aviões e dos 7 aviões sobraram 3, mas não, é um avião que afundou, que tem 7 pessoas, e das 7 pessoas, 3 sobreviveram. Tá entendendo? Meu Deus. Ai, ainda bem que eu não... Eu ia dizer, ainda bem que eu não faço mais prova em faculdade, em escola. Mas eu lembrei que eu lembrei que eu ainda não sou professor concursado, então eu ainda farei provas, né? Agora só que em concurso. Meu Deus. E eu tenho um concurso para fazer. Tomara que essa minha dislexia não me atrapalhe, porque uma leitura de um texto que eu faço só para gravar um podcast assim meio solto, eu já tenho dificuldade. Vamos lá. Abre aspas. Os sobreviventes notaram um grande estalido, como se o avião se quebrasse ao meio, e a corrida louca para o fundo do mar. Agarraram-se no meio das ondas, numa asa que se separara do aparelho, e viram, na escuridão da noite... Que texto é esse? E viram, na escuridão da noite, submergir-se o resto da aeronave. Descreve Paulo de Viveiros, escritor do livro História da Aviação no Rio Grande do Norte. Eu não entendi muito bem não, que eu li aqui meu troncho. Então bora pro outro parágrafo. Eu não quero repetir a leitura desse parágrafo. Vai sem entender. Para Federico Nicolau, o acidente foi provado por condições de voo que eram não desejáveis. O que seria condições de voo que não eram desejáveis? Era para ele explicar aqui qual era essa condição. Ele explica aqui no período posterior. De acordo com um relatório da Marinha da época, era de noite, não tinha luz, estava chovendo, teto baixo, visibilidade chegando a 0, explica o curador. Cara, tem uma época que o avião era bimotor, tava de noite, aí não tem a luz, estava chovendo. Ou seja, visibilidade 0. Então o piloto era quase um kamikaze. Ele sabia que ia ter um acidente. Tá entendendo? Pior que tem um documento aqui, ó. Agora em inglês. A única coisa que eu sei identificar aqui que é 13 de junho de 1942. Continua. A equipe de pesquisadores também se apoiou em um jornal do estado de Wisconsin, no centro-oeste dos Estados Unidos, para comprovar que o acidente era o mesmo que havia sido registrado em 1942. Em uma das notícias, um dos marinhos é dado como desaparecido. O que eu queria saber o que é marinhos. Por isso que eu entendi o texto errado. Eu associei esse marinhos como
os aviões, hidroavião, mas são pessoas. Marinhos. Não, aqui tem como pesquisar só o nome marinhos, não? Porque aparece tanta coisa que tem nada a ver. Tá bom, né? Não, ainda tem um parágrafo aqui. Na segunda-feira, 13, a prefeitura de Maxaranguape, onde o avião foi identificado na praia de Maracajaú. Ah tá, Maracajaú é a praia. A cidade é Maxaranguape. Piorou, que eu já ouvi falar de Maracajaú, mas não de Maxaranguape. E eu achando que Maracajaú era a cidade. No caso é a praia da cidade de Maxaranguape. Enfim, vamos continuar aqui. O Centro Cultural Trampolim da Vitória e a Marinha do Brasil homenagearam com flores jogadas no mar os 7 marinheiros que morreram há 80 anos no local. Peraí, agora eu fiquei confuso. Era 7. Disseram que era 7, sobreviveu 3. E agora, no mesmo texto, está dizendo que os 7 morreram? Morreram no local? Ou sobreviveram ou morreram todos no local? Tá entendendo? Às vezes eu não entendo uma notícia, não é só por causa da minha dislexia, não. É as informações que não batem aqui. Às vezes eu fico encabulado que eu tô lendo. No início diz uma coisa, depois no final, em outro parágrafo, depois tá dizendo o contrário. Então uma hora diz que sobreviveu 3 dos 7 e agora diz que todos morreram no local. Então tá bom. Todos morreram no local, ok. Sobre o destino dos destroços do avião Catalina, o curador Frederico Nilocal disse que a carcaça permanecerá nas águas potiguares. Abre aspas. Pela lei norte-americana, onde teve um acidente militar em que alguém morreu lá, aquilo vira uma tumba. Então não pode ser mexido, explicou. É uma lei muito, sei lá. Quer dizer que tem um acidente militar. Alguém morreu lá, militar americano. Aquele negócio vira uma tumba, né? Aí não pode ser mexido. Só que essa tumba, entre aspas, essa tumba não tá em território americano. Quando digo americano, não é o continente americano, é no país Estados Unidos, entende? Se aquele objeto, pode dizer objeto, que virou tumba por causa que é acidente militar, não tá lá, território lá, como é que essa lei norte-americana pode ser aplicada aqui nas águas potiguares? Tá entendendo? É isso que eu não entendo. Se as águas potiguares, tem que obedecer às leis potiguar. Tá entendendo? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Se as águas potiguares, as leis potiguares. Nada de lei norte-americana. Ah, mas uma carcaça de um avião de guerra americano. E para eles, quando alguém morre
Quando alguém morre num acidente militar, é uma tumba. Sim, mas a lei deles lá. Aqui não é lá. E lá não é aqui. Aqui, você tá entendendo o que eu tô dizendo? Tá entendendo? Então, essas coisas que eu não entendo. Tá entendendo? Então, os historiadores, os pesquisadores não podem remover. Eu garanto a vocês, se fosse em outro país aí, mais pro Oriente, assim, não vou nem especificar, ver se ia ficar, os caras iam deixar sem mexer, não ia remover do lugar. Mas enfim, né, a gente tá no Rio Grande do Norte, né. Eu já me encabulei com essa matéria. Eu vou logo terminar isso aqui. Eu já tô gravando meio que atrasado. E com calor, vou olhar até atualizado aqui a temperatura. Continua 30 graus. Por isso que eu tô irritado e vou tomar água de novo. Se hidrate. Rapaz, ó. Brasília, 25 graus. E aqui, 30 graus. Né? Aqui só chega a 25 graus de madrugada. E mesmo assim você não sente frio, não. Aqui para fazer frio tem que chover de madrugada. Tá entendendo? Aí junta a temperatura baixa já da madrugada com chuva. Aí dá uma sensação de frio. Mas é os únicos momentos que se aproxima do frio aqui em Açu, Rio Grande do Norte. E eu já tô falando coisas que não tem nada a ver com uma notícia e eu vou encerrar por aqui. Não vou nem demorar mais. Eu só vou dizer obrigado por você chegar até aqui ouvindo esse podcast. Obrigado por mais uma vez você estar ouvindo no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, e tem outros agregadores que eu sempre esqueço. E às vezes eu olho, leio, mas eu não lembro. É muito. Então valeu. E compartilhe. Você esqueceu de compartilhar lá no começo? Então compartilhe agora para o seu melhor amigo. Valeu, tchau.